Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da iniciativa Peixes da Amazônia, que foi uma fábrica criada pelo Lula lá em 2015. Sim, o Lula foi na inauguração da fábrica, ele já era ex-presidente nessa época, o presidente era Dilma, mas a iniciativa era do mesmo grupo político. O Lula teve na inauguração e coisa e tal, e prometiam, queriam revolucionar a piscicultura no Acre, coisa e tal, botaram uma montanha de dinheiro público nisso daí. E a empresa foi à falência esse ano, né? E por que foi à falência? Por incapacidade de administração. Simplesmente o pessoal que estava administrando esse complexo, um complexo enorme, um investimento de milhões e milhões de reais, simplesmente perdeu-se tudo, a coisa toda quebrou. Vamos entender esse caso aqui, porque esse caso denota um problema que eu sempre ressalto para as pessoas. O pessoal fica muito focado em corrupção. Corrupção é um absurdo também. Tá aqui, ó. Caso prescreve e Ministério Público Federal arquiva casos de corrupção das gestões Lula e Dilma, né? Corrupção do Lula foi terrível. É terrível, realmente. Gastou muito dinheiro, tomou decisões erradas e coisa e tal. Mas o pior de ter um governo socialista é o socialismo. A corrupção também é ruim. Mas a corrupção meio que existe em qualquer governo. Todo governo é meio corrupto. Não existe governo sem corrupção, no final das contas. O problema do socialismo é essa ideia de que o Estado vai fazer a economia desenvolver. Não porque nós vamos fazer uma grande empresa de piscicultura para desenvolver a piscicultura no Acre, vai ser uma mudança grande, coisa e tal, e botaram milhões de reais lá. Eu tenho certeza que muita gente ficou rica com isso, muita gente embolsou grana nessa história aí, e no final das contas a coisa foi à falência, quebrou. Quem investiu nessa história perdeu dinheiro, porque também não foi só governo, teve empresas que investiram nisso daí também, teve sindicato que investiu nisso daí. Ou seja, essa é a tristeza da coisa. Decisão, investimento do governo é sempre jogar dinheiro fora, 100% das vezes, é tudo desperdício. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro, ANCAP existe, eu posso provar, nem me viu e se viu mentiu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, o ano é 2015. 2015, a Dilma era a presidente ainda, o Lula já era ex-presidente, mas naquela época ainda estava bem, ainda estava falando de política e coisa e tal, e então ele decidiu inaugurar essa fábrica chamada Peixes da Amazônia S.A. É uma fábrica de sociedade anônima, uma parceria público-privada, então o governo botou o grosso do investimento, mas teve outras empresas que investiram também, outras pessoas que investiram também, né? Quem estava também na inauguração foi o Evo Morales, olha só, o amiguinho do Lula, que agora é foragido lá na Bolívia, depois de acusação de pedofilia. E a gente falou sobre esse caso já várias vezes. Ele está tentando dar um golpe lá na Bolívia, né? Chegou a tomar alguns quartéis em algumas cidades e coisa e tal. O cara, golpista, todo amigo do Lula é golpista, porque o Lula ama um golpista, ama um ditador, ama um socialista, né? Mas enfim, o ponto aqui central é isso. Estavam aqui na inauguração do Peixes da Amazônia e coisa e tal. A visão deles é uma visão que faz sentido. A Amazônia tem um potencial para piscicultura enorme, né? É uma área que tem vários peixes de qualidade, peixes que dão carne muito boa, carne muito macia. Se você desenvolver bem a piscicultura, pode vender muito mais peixe para o resto do mundo. Então a ideia não é ruim. Mas qual que é o problema? Sempre que o governo coloca a mão em alguma coisa, aquela coisa descamba para a política. Se fosse uma empresa privada fazendo isso, se fosse uma pessoa, um investidor fazendo isso, ele certamente estaria focando no correto, que é o lucro. O investidor tem que focar no lucro, a empresa tem que focar no lucro. E como é que você consegue lucro? Produzindo um bom produto por um preço razoável para o seu consumidor final, tendo clientes para comprar aquele produto. Então é isso que tem que focar uma empresa. Quando começa com política, é sempre política que é o objetivo. E aí que você estraga essa coisa toda. É por isso que todo investimento público acaba dando merda. Uma outra coisa que acontece nesse caso também. Como eu falei, a ideia não é ruim. A ideia de fazer piscicultura na Amazônia é excelente. Realmente a região tem muito potencial para isso. Só que o investimento político ele sempre tem um limite, ele tem um horizonte muito curto. Porque o político está sempre pensando na próxima eleição. Então ele está sempre pensando, daqui a 4 anos eu tenho que me eleger de novo, então esse negócio tem que estar funcionando em 4 anos. E por que isso é um problema? Conversa com qualquer empresário. Quando você vai desenvolver uma atividade nova, como é o caso, não é que não exista piscicultura na Amazônia, é lógico que existe piscicultura na Amazônia, mas ainda é uma atividade muito pequena, tanto que quando quebrou a empresa,
Aqui, ó, caiu pela metade a produção a tonelagem de peixe produzido na Amazônia. Ou seja, o resto que tem são pequenos produtores, né? Mas o correto quando você faz um investimento grande numa área nova dessa é justamente você começar pequeno e ir crescendo. Você começar com um núcleo que você consiga fazer a produção e coisa e tal, e à medida que esse núcleo está dando lucro, com esse dinheiro você vai reinvestindo no crescimento, vai aumentando a sua empresa e vai chegando numa grande empresa de piscicultura ali na região. Foi assim que começaram todas as grandes empresas de soja no Centro-Oeste, né? Começaram com empresas que o dono o cara é dono de uma fazenda, então ele já tinha uma fazenda que dava lucro ali com a soja, e aí ele começou a expandir aquilo, fazer contratos com outras fazendas, alugar terra e coisa e tal para plantar, né? Vocês sabem como é que funciona a questão da soja lá no Mato Grosso, né? É muito parecido com o que eles queriam fazer aqui. Você tem uma terra no Mato Grosso, se você quiser, você não precisa fazer nada, você simplesmente aluga sua terra para o cara que vai cultivar, então você recebe um aluguel daquilo ali. Existem grandes empresas que fornecem a semente, fornecem o adubo, fornecem a maquinário, fornecem tudo que você quiser, eles fornecem para você em troca de uma promessa de você vender a soja para eles por um preço já descontado, essas coisas todas que ele te emprestou. Então, né, é lógico, a semente tem um custo, o adubo, né, o fertilizante tem outro custo, maquinário tem outro custo. Você não precisa ter nada, você pode fazer tudo com empréstimo, com coisa adiantada, você se comprometendo a fornecer a safra para eles lá, vender a soja para eles no final. Alguns até adiantam o valor da soja para vocês, quer pegar adiantado esse valor, eles te adiantam o dinheiro, lógico, numa operação com juros, né, é um empréstimo, né? Então é assim que funcionam esses grandes impérios da soja lá no Mato Grosso. Começaram com um cara com uma fazenda que ele tinha ali. E aí ele começou a fazer esse processo com outras fazendas ao lado, ganhando dinheiro com isso, evidentemente, aumentando, e hoje você tem grandes impérios desse. A Burges, a Mage, enfim, tem um monte de grandes empresas nessa área aqui no Brasil, né? É assim também nos Estados Unidos, né? Mas sempre começou pequeno e foi expandindo. Essa é a lógica. Aqui eles tentaram fazer uma coisa similar. O que era a ideia aqui desse negócio? Você está vendo aqui um monte de viveiros, mas isso daqui não é viveiros para a piscicultura propriamente dita. É para produção de alevinos, né? Produção de filhotinho de peixe, né? Então, ou seja, o que era a ideia dessa empresa é isso, ela ia produzir alevinos, ia produzir ração, e daí ia contratar piscicultores na região que fariam a engorda do peixe. Por que isso é melhor? Isso é melhor porque essas pessoas elas fazem na própria terra delas, elas fazem um açude lá, fazem um negócio na terra delas, e você não precisa ficar comprando terra, né? Que acaba saindo caro, acaba sendo uma coisa imobilizada muito grande. Só que, como você tem um objetivo político de fazer coisas rápido, né? Você investe um monte de coisa, já começar grande, começar um negócio grande. E aí, meu amigo, é complicado. Se tem um problema, qualquer problema que tem, você quebra. Se você começa pequeno e vai crescendo, você vai corrigindo os erros à medida que você vai crescendo, de forma que quando você chegar na versão grande do seu negócio, ele já está ajustadinho, já sabe onde é que estão os riscos, onde é que está a coisa certa, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Se você começa grande de uma vez só e erra alguma coisa, você se ferra. Foi o que aconteceu aqui, né? A empresa já decretou recuperação judicial em 2018, em 2024, em julho de 2024, a recuperação judicial, o juiz já decretou a falência, porque a recuperação judicial não conseguiu cumprir as metas. Segundo estão dizendo ali, a região, essa foto aqui é da época, tá? Diz que agora está tudo abandonado. Simplesmente abandonaram. Não tem nada lá. Abandonaram tudo. Né? Ou seja, um monte de dinheiro jogado fora. E é o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema. Corrupção é um problema? É um problema também, é lógico. Seria muito melhor se não tivesse corrupção. Mas até a corrupção, o grande problema da corrupção não é o dinheiro que o cara dá, o trocadinho que o cara dá lá para o corrupto, não. O problema é que a corrupção leva o burocrata, leva o funcionário público a tomar a decisão errada. Ao invés dele contratar a melhor empresa, o melhor produtor, ele contrata um outro porque o outro está dando dinheirinho para ele, né? É lógico, né? E aí, ou seja, isso que é o problema. Ele acaba contratando uma coisa de menor qualidade, uma coisa que não tem tanta garantia de funcionar e coisa e tal, porque está recebendo um trocado nessa história. E isso é que é o grande problema. As pessoas não percebem que a corrupção em si, a parte que a gente vê, que é, pô, sei lá, o Lula ganhou um apartamento no Guarujá, o Lula ganhou um sítio no Atibaia. O custo do apartamento, o custo do sítio, isso é o menor dos problemas. A corrupção em si, o prejuízo que isso causou em relação a decisões tomadas erradas pelo Lula é muito pior. E o Lula continua tomando essas decisões, né? Esse aqui é um exemplo claro.
Mas agora que o Lula voltou, ele já decretou o fim da dissolução da CEITEC. A CEITEC, para quem não sabe, é a estatal do chip do boi, que é uma estatal totalmente errada, que produz um negócio que não é necessário, que é caro pra caramba, que não dá prejuízo e coisa e tal. A melhor coisa que você faria é acabar com a empresa. Nem privatizar não dá, porque ninguém vai querer comprar esse negócio que não serve para nada, né? O negócio era acabar com a empresa, que pelo menos você para de ter prejuízo. Ah, o Lula não quer. Por que o Lula não quer? Ah, porque tem os empregados de lá. Mas para pensar. Eu concordo, para os empregados que vão ser demitidos, é ruim. Mas é ruim por um tempo. Depois eles vão conseguir emprego em outro lugar, vão trabalhar em outro lugar. Para o Brasil, para todos nós brasileiros agora, a gente está bancando uma empresa que não serve para nada, que tem uma tecnologia ultrapassada, que não produz nada de útil. É o que eu falo para vocês. Tem empresa, tem que buscar o lucro. Quando busca o lucro, tá tudo certo. Aí dá problema, vai à falência, problema deles, né? Foi o problema de quem investiu na empresa. Quando começa a ter política envolvida, aí é que dá merda. O grande problema do Lula não é a corrupção. O grande problema do Lula é o socialismo. Esse que é o ponto. O problema da esquerda brasileira, a corrupção é um problema também. Mas o grande problema não é a corrupção, é o socialismo, essas ideias idiotas de protecionismo, de ter empresa nacional. Não, porque temos que ter a tecnologia nacional, temos que ter soberania nacional, defender a soberania, então temos que ter empresas aqui. Idiotice. Toma cuidado, porque tem um pessoal de direita aí que tem a mesma ideia errada, do mesmo jeito, de defender a indústria nacional e coisa e tal. Porcaria nenhuma. A indústria tem que focar no lucro, tem que dar lucro. Se a indústria nacional dá lucro, ótimo. Se não dá lucro, meu amigo, faz outra coisa. Busca outra coisa para fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.